Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu fiquei muito feliz ontem com as fotos das atividades que vocês enviaram para mim. Vocês realmente cumpriram o objetivo que eu queria. Por quê? Nós estamos estudando procedimentos de escritor. Lembra quando eu falei para vocês que quando você vai escrever um livro, uma poesia, antes de publicar aquele livro e vender, você precisa revisar várias vezes. Então, o autor, ele escreve o livro, ele lê novamente várias vezes, revisa, corrige, escreve novamente. E a última etapa é ele enviar esse livro para alguém ler. Porque quando a gente lê várias vezes o próprio texto, a gente acaba não encontrando o que falta, uma letrinha que você esqueceu, né? Outro dia mesmo eu fui escrever um texto para enviar para a Regiane e eu li várias vezes, corrigi, só que aí eu mandei para minha irmã ler para mim. Depois ela mandou de volta e ela encontrou mais 2 erros. Então esse é um procedimento de escritor, vocês fizeram muito bem. Teve criança que colocou na opinião que o coleguinha poderia ter dividido o texto em parágrafos, porque ele escreveu num bloco só. Então, quando vocês forem escrever novamente, com certeza vocês vão lembrar das dicas que o coleguinha deu e vão escrever melhor. Então, o objetivo não era apontar os erros do amigo, nada disso. Era você ajudar o amigo a pensar sobre o próprio texto. E vocês cumpriram esse objetivo. Parabéns, fiquei muito feliz. Teve criança que escreveu para mim que adorou fazer essa atividade. Sim, né? A revisão é uma atividade que dá trabalho, mas que é muito boa de fazer. Então, hoje, nós vamos para a última etapa da nossa semana de produção de textos, tá? Vocês vão colocar lá no caderno a data de hoje, no caderno de produção, como a gente vem fazendo todos os dias, tá? Então, vocês vão colocar a data de hoje. Ontem foi a etapa 5, né? Então, coloca a data de hoje no caderno. Se não tiver a impressora para imprimir essa folhinha, copie as perguntas aqui no caderno, não tem problema nenhum. Hoje, como o amigo já deu algumas dicas do que vocês podem fazer para melhorar o texto de vocês, hoje vocês vão revisar então novamente o próprio texto. Porque depois do que o amigo falou para você, com certeza você vai ter um outro olhar sobre o seu texto. Então você vai ler as perguntas e responder na linha. Essa daqui não é de X, é de responder, tá? Então, olha lá. Análise do próprio texto, reescrita do final do conto Branca de Neve. Número 1. Reescrevi o final do conto fazendo uso da linguagem própria de contos de fadas? Vocês vão colocar sim ou não e explicar o porquê você tem essa opinião. Número 2. Articulei os episódios do conto com coerência com relação ao que veio antes e depois no texto, que é a ordem dos acontecimentos dos episódios. 3. Reescrevi o final do conto do ponto de vista da coesão textual. Você usou os organizadores? Como aqui no exemplo, mas, porém, então, enquanto isso, logo, na manhã seguinte, depois, entre outros organizadores, né? Número 4. Reescrevi o final do conto utilizando a pontuação adequada? Vocês vão colocar sim, não, utilizei, mas saltou pontuação, tá? Então, vocês vão escrever sobre o próprio texto de vocês. 5. Reescrevi o final do conto me preocupando com as questões de ortografia? Você prestou atenção na forma correta de escrever as palavras? Consultou o dicionário se foi necessário?
Porque quando a gente tem dúvida, é normal ter dúvida. Eu também tenho dúvida na hora de escrever. Mas é preciso então consultar o dicionário quando eu tenho dúvida. Ou me lembrar das regras de ortografia, né? 6. Que nota você daria para a sua reescrita? Vocês vão atribuir uma nota de 0 a 10. Então, que nota você acha que você merecia com o seu texto, tá? Aí vocês vão colocar, eu acho que eu merecia nota 8, por exemplo. 7. Diante da sua análise, o que você poderia melhorar na próxima reescrita? Então, depois da opinião que o colega deu sobre o seu texto e dessa análise que você fez, que você leu novamente e analisou o seu próprio texto, numa próxima reescrita, o que você mudaria? O que você melhoraria no seu texto? Qual desses 5 critérios você acha que você teria que melhorar muito, tá? Porque às vezes você, por exemplo, se atentou nas questões de ortografia, mas não usou a pontuação. Então, qual desses critérios que você teria que focar mais na próxima reescrita? Ou em quais critérios, se foram mais de um, tá? Então, essa é a atividade hoje de língua portuguesa. De matemática, nós vamos começar a utilizar um aplicativo muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu que não sou criança, eu adorei, eu quero toda hora jogar. Então, vocês têm que aproveitar, porque esse aplicativo, ele é pago. Só que o governo do estado, ele fez uma parceria com a empresa devido à quarentena, para as crianças terem um reforço escolar na matemática. Então, o aplicativo ele está sendo disponibilizado para as crianças da rede estadual de graça. Então, vocês não precisam pagar para utilizar o aplicativo. E por que todo mundo precisa baixar e acessar? Porque lá eu vou propor atividades para vocês, vocês vão ter metas para cumprir. E por lá também tem o aplicativo do professor. E pelo meu aplicativo eu consigo ver quem cumpriu as atividades, em que nível que ele está, o que falta ele cumprir, tá? Qual foi o desempenho daquela criança, tudo pelo meu aplicativo. Então eu vou controlar quem está acessando, quem está fazendo as atividades, tá? Então eu gravei um vídeo explicativo. O nome do aplicativo é Matific. Ele envolve o cálculo mental, o raciocínio, muitas atividades e habilidades envolvendo a matemática, tá? Então eu vou disponibilizar o link do vídeo que eu explico como vocês terão que fazer o login, que colocar a senha e como vocês irão utilizar o aplicativo. Hoje eu vou deixar vocês fazerem o login, colocarem a senha e explorarem a parte que vocês vão brincar à vontade, tá? Porque tem a parte que vocês vão ver lá, que eu vou propor as atividades, e tem a outra parte que vocês vão brincar livremente. Então hoje, no fim de semana, eu vou deixar vocês à vontade na parte das brincadeiras. E a partir da segunda-feira, quando vocês já conhecerem melhor o aplicativo, eu vou começar a propor as atividades lá. Aí eu vou avisar, vocês vão ter que entrar e realizar a atividade, tá bom? Então hoje vai ser mais para fazer o login, colocar a senha e conhecer e explorar o aplicativo, tá bom? Beijos, bom fim de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.